Vamos assistir aqui Bronze Era, entenda como tudo começou. O documentário do Jeff Medeiros sobre fisiculturismo? Vamos lá. Fisiculturismo, o esporte de grandes nomes internacionais, como Arnold Schwarzenegger, Ficou muito popular no Brasil nos últimos anos, né? Mamilos polêmicos. Lee Haney, Ron Coleman, entre outros. Um esporte que tem crescido e chamado a atenção de inúmeros públicos a cada dia mais e mais. Hoje, com o advento da internet, os holofotes para os atletas estão cada vez mais fortes, e a consequência disso são academias repletas de novos praticantes. Mas como tudo isso começou? Quem foram os primeiros fisiculturistas a dar a vida à chamada Era do Bronze? É isso que vamos descobrir. No final do século XIX, a história começou a ser escrita e ficou conhecida e chamada como Bronze Era, ou Era do Bronze do fisiculturismo. Ainda hoje, continua sendo um período muito desconhecido para inúmeras pessoas, não apenas na história do fisiculturismo, já que os sistemas educacionais da época, as escolas e a atenção global não estão focados no esporte, exceto pelas guerras que ocorreram e os objetivos políticos que a Europa e a América tinham na época. No entanto, foi quando nasceu o fisiculturismo, junto com a disseminação das exposições de cultura da força, quando foram realizados os primeiros concursos de beleza. Digamos que foi um momento bastante caótico, pois tudo estava misturado e confuso entre lutadores, boxeadores, ginastas, strongmans, levantadores de peso, fisiculturistas e artistas de circo. A maioria dos atletas praticava vários desses esportes que citei, se não todos. Eles usavam equipamentos muito primitivos e foram os pioneiros dos tipos de equipamento que as academias... Mané, um fisiculturista hoje em dia não faz isso aí não. Não faz isso aí não. Inclusive, né, eu já falei do boxe antigo, e você vê a guarda baixa deles aqui, né? A guarda deles é assim, né? Você fala, não, que ridículo, né? Mas exatamente porque a chance de você quebrar sua mão no boxe é muito alta. Ainda mais quando você faz a defesa com a testa. E aí o rosto não era um alvo comum de você bater. Então você normalmente batia no torso da pessoa mesmo. E aí por isso que a guarda era assim, para evitar a pessoa entrar na sua área, né, na sua zona interna. Inclusive, essa base, se você abrir as mãos, vira a base do Wing Chun, que é muito parecida, né? modernas são capazes de fornecer barras, halteres, placas com o mesmo diâmetro e peso. As próximas eras... Sim, é normal ver uma galera da calistenia fazendo isso. Eu acho essa parte interessante desse passado, porque não era necessariamente só o estético que importava, porque não era um esporte definido com regras e tudo mais ainda, né? Então você via pessoas buscando mais uma coisa um pouco mais aproximada de ideal do corpo das estátuas gregas, mais ou menos, né? E outras características masculinas, que não é só o músculo, mas é a força, o esporte, a resistência, e outras coisas misturadas ali, né? Muitas vezes com algum tipo de cultura envolvendo idealizações masculinas, né? De comportamento, coisas do tipo. Eu acho isso bem legal. Era de Prata, seguida pela... Apollo, né? Exatamente. Eu acho bem mais interessante do que o que é hoje em dia. Inclusive, cadê? Você via a galera que treinava pescoço antigamente, que é uma coisa que não se treina hoje em dia. Mas você vê como que não vai. Eu queria achar exatamente a da Era de Bronze. A galera, porque tem um Breath of Fire aqui. Pra ver que o YouTube ele não mostra o que você tá procurando, ele mostra o que você acha que quer ver, por causa que a gente tá no anônimo aqui, né? Você vê a galera de antigamente que praticava vários exercícios, inclusive, por exemplo, pro pescoço. É um vídeo de um cara mostrando como que ele ficou com o pescoço grosso, e ele vai falando a história do tipo, ele seguiu um atleta do século XVIII, sei lá, de como era a prática dele, foi tentando aplicar na vida hoje em dia e ajustando com os conhecimentos que a gente tem. Eu nunca mais vou achar esse vídeo porque o YouTube tá uma bosta de procurar. E aí ele vai mostrando, ajustando, não, esse exercício aqui tem muito potencial de machucar. Eu mudei para esse aqui, pelas coisas que a gente descobriu e tal. Mas é muito interessante ter alguns dos exercícios e fala, cara, o músculo do pescoço é muito importante, cara. O Corey Taylor. O músculo do pescoço é muito importante. A nossa cervical tá ali. E a gente não dá atenção pra ele, deveria dar atenção pra ele proteger, cara.
Não vai achar, enfim. Era de ouro, puderam usufruir dessas invenções incríveis, como hoje, em tempos modernos, também podemos. Viste os vídeos... Considerado como o pai do fisiculturismo, Sandel é um dos esportistas mais icônicos. Nascido na Prússia em 1867, ele desenvolveu tanto o físico quanto as atividades esportivas como um strongman. Inspirado na Grécia Antiga, pois viveu na Itália com seu pai por muitos anos. Ludwig Durlacher, também conhecido como Professor Átila, o notou como um jovem muito talentoso e o treinou até 1889, quando incentivou seu aluno a competir em um concurso de strongman em Londres. Eugene ganhou e começou a ganhar notoriedade. Sandel foi destaque em alguns filmes no ano seguinte, já que o cinetoscópio era uma nova invenção, mostrando seu físico musculoso e ganhando assim a atenção de Florence Ziegfeld, um produtor teatral. Ele impulsionou Eugene como atração e homem musculoso, fazendo turnês por todos os Estados Unidos. Ele fundou o primeiro Instituto de Cultura Física na Grã-Bretanha, em 1897, que foi seguido por outros nos anos seguintes. Após 3 anos de vitórias consecutivas, o Grok tá procurando até agora. Mano, a live tá tão boa que nem parece que passaram mais de 3 horas de live. Pois é, né? ele realizou a primeira competição em 1901, conhecida como a Grande Competição. Ele foi um dos juízes, juntamente com Charles Lewis, um escultor, e Arthur Conan Doyle, escritor e autor. O prêmio de primeiro lugar... É isso que ele vai falar do Arthur Conan Doyle? Um escultor, e Arthur Conan Doyle, escritor e autor. É só isso que ele vai falar do Arthur Conan Doyle? O escritor de Sherlock Holmes? O prêmio de primeiro lugar foi uma estátua de ouro de Sandel, segurando o halter, uma estátua de prata para o segundo lugar e uma de bronze para o terceiro, a mesma concedida a Steve Reeves no Mr. Universo em 1950. Além disso, ele escreveu livros e artigos para revistas sobre musculação e condicionamento físico. O físico de Eugene estava no auge na casa dos 30, medindo 1,75 de altura e pesando cerca de 88 quilos. Ele era muito forte e estabeleceu recordes. Quebrou correntes enquanto expandia seu peito e deu um mortal de costas com 16 quilos em cada mão. Seus braços foram medidos em 46 centímetros e seu peito em torno de 122 centímetros para uma cintura de 76 centímetros. Seu treinamento consistia principalmente em altas repetições de peso corporal e trabalho com halteres, calistenia, ginástica e algumas lutas aqui e ali. É muito completo nesse sentido, né? Igual eu falei, como não tinha um esporte em si, o Grok tá procurando até agora. Como não era um esporte em si, era um negócio mais wellness, talvez. Usou as primeiras máquinas e dispositivos de cabo nos institutos que fundou, mas isso foi muito mais tarde em sua carreira. Ele creditou principalmente o treinamento de strongman para a construção de seus ossos e tecidos e não tinha bomba, para né? que ele pudesse adicionar músculos a eles, através de treinamentos mais variados, sempre na tentativa de emular as proporções e a estética de uma escultura grega antiga. Eugene foi o único showman a fazer isso na época, tornando-se se não o primeiro homem que treinou principalmente por razões estéticas, ao invés de funcionais ou físicas. Sua dieta era variada e não restritiva, apenas se certificava de que o horário de suas refeições estava certo e escolhia apenas alimentos que pudesse digerir bem. Como muitos de seus colegas e atletas da época, ele se concentrou mais em uma boa digestão, em um ambiente livre de estresse do que em protocolos de dieta restritos. Nascido em 1877 na Livônia, sob o Império Russo, Hackenschmidt é um dos atletas mais impressionantes de todos os tempos. Depois de proezas na bicicleta, ginástica e natação na escola, e ganhar vários eventos e troféus em todos esses campos, ele acabou escolhendo o levantamento de peso para se manter em movimento durante as férias de inverno, quando os outros esportes estavam desligados. Ele rapidamente se tornou muito forte como lutador e levantador de peso. Entre 1901 e 1911, sua carreira no wrestling foi inspiradora, totalizando mais de 3.000 vitórias e apenas 2 derrotas. Que isso, cara? Eu acho que, sei lá, não que eu não admire fisiculturista, mas eu acho isso aqui muito mais incrível e completo e
Tipo, ah, beleza, o cara faz pela estética e tal, mas parece uma jornada também muito mais interessante e natural no sentido de, tipo, dentro da natureza humana mesmo, de se movimentar, fazer várias coisas diferentes, focar numa alimentação normal, sem exagero, mas sem restrição. O cara literalmente tá vivendo uma build que é possível de fazer, desde que você tenha aí como eu posso dizer? O mínimo de disciplina ali. Pô, né? Porque o cara nada, luta, pô, faz acrobacia, o caramba. É um cara que tá muito fisicamente ativo e treina pra ficar mais forte e come bem, não fica comendo porcaria, tem uma alimentação mais saudável, não porque ele tem que se restringir, mas porque ele come comidas leves que digerem bem, mas que dão energia pra ele. Muito diferente do que a gente faz hoje em dia, sabe? Ambas para Frank Gotch, um lutador de classe mundial que era famoso por paralisar oponentes e usar técnicas quase ilegais. Antes disso, ele lutou com apenas do wrestling, foi inspiradora, totalizando mais de 3.000 vitórias e apenas 2 derrotas. Ambas para Frank Gotch, um lutador de classe mundial que era famoso por paralisar oponentes e usar técnicas quase ilegais. Literalmente baque, né? Os caras estavam lutando dentro do torneio de baque. Antes disso, ele lutou contra 3 campeões em uma exibição esportiva em 1896. Ironicamente, em seus anos de escola, George já conseguia levantar 90 quilos com um braço, mas ele melhorou para 95 quilos em 1896, quebrando o recorde mundial. Na época dele não tinha tanta porcaria pra comer como hoje em dia. Sim, tipo, tem muitas diferenças da época deles, de hoje em dia, etc e tal. Mas acho que o importante é não se focar nas limitações e diferenças da época, mas sim no que você pode fazer agora pra emular esse tipo de coisa, sabe? De Eugene Sandel no ano seguinte. O seu sucesso deve-se unicamente ao seu treino inteligente e muito forte, inventando muitos exercícios, definindo muitos princípios e regras de treinamento. Ele tinha 1,75 de altura e entre 95 a 102 kg. Era um excelente levantador de pesos. Ele foi e ainda é uma prova do que os verdadeiros naturais devem lutar para alcançar um estilo de vida adequado. Seus braços mediam cerca de 48 centímetros, peito de 132 centímetros e coxas de 70 centímetros em seu auge. Ele foi definitivamente um dos atletas mais impressionantes já vistos. Seu treinamento para alcançar o recorde mundial envolveu pressionar uma barra enquanto estava deitado no chão para fortalecer seus ombros e braços. O mundialmente famoso floor press foi criado. Ele continuou e não parou por aí. Pensou em maneiras de aumentar a amplitude de movimentos para poder trabalhar melhor toda a cintura escapular. Ele também popularizou o Wrestler Bridge Press, realizando tanto uma ponte de pescoço quanto uma ação de pressão ao mesmo tempo, mas de uma maneira mais prática, elevando seu corpo com um banco, criando assim o conhecido Bench Press, banco de supino. Entre seus feitos, inventou o exercício durante o início de sua carreira atlética profissional, o Hack Squat, agachamento no hack, no qual ele levantou uma barra por trás com as mãos, enquanto partia do chão na ponta dos pés, alcançando um recorde mundial de 85 kg. Anos depois, ainda era feito assim, às vezes com blocos de madeira sob os pés, e só nos anos 60 foi desenvolvida uma máquina para imitar o movimento. Em termos de dieta, George acreditava em equilíbrio e variedade. Cara, eu acho que é esse cara que o outro youtuber falou de recomendação. Tipo, que ele pegou os exercícios dele. Tá vendo que ele tem um pescoção grossão? Eu acho que foi esse cara que o outro youtuber que eu vi usou de referência. Ah, ele não citou nada, mano. Ele citou um aqui. Eu treinei meu pescoço por 100 dias todos os dias. Deixa eu ver se é isso. Não, também não é. Ele bebia cerca de 5 litros de leite por dia, mas também consumia muitas frutas e vegetais frescos, carnes magras e aveia. Doces de chocolate e outros doces eram parciais para ele. Sentiu que os atletas deveriam apenas encontrar o que funcionava melhor para eles, com base em seu treinamento e regime de vida, ao invés de uma abordagem excessivamente estruturada, restrita e rígida. No entanto, ele era antagonista de beber e fumar com frequência, chamando de The Germ of Death, ou o germe da morte.
Entre todas as lendas esquecidas, este senhor não merece ser esquecido. Nasceu em 1891, em Yorkshire. O nascimento de George foi muito difícil. Ele era um ser frágil, que não esperava viver além de sua adolescência. A condição física e fraca de George o fez querer se tornar forte como aqueles homens da era vitoriana. A atividade física o levou a se tornar campeão de ginástica aos 15 Teve um presidente americano que teve uma história parecida, né? anos, depois campeão de boxe, lutador e halterofilista, já conquistando títulos e medalhas aos 18 anos. Sua carreira como ferreiro e seu envolvimento na Primeira Guerra Mundial o levaram ao Canadá, mas seu corpo e força o tornaram famoso. Então ele retornou aos Estados Unidos na década de 1920 para se tornar um instrutor físico. Durante esse tempo, ele escreveu e publicou muitos livros sobre seu treinamento, nutrição, programação e regime. Ele foi apelidado de o homem mais esculpido do mundo, apesar de ser um homem bastante pequeno para sua época. Ele tinha 1,68 de altura, pesava no auge cerca de 90 quilos, com 46 centímetros de panturrilha, 47 centímetros de braço e 48 centímetros de pescoço, sem falar em 71 centímetros de coxa. Ele foi esculpido como uma casa de tijolos. Ele podia fazer bench press com 125 quilos e desenvolvimento militar com um halter de 65 quilos, além de ser capaz de pegar uma bigorna com a mão. Além disso, ele gostava de dobrar barras de aço, ferraduras e quebrar correntes em seus braços e peito, flexionando seus... Que isso? Mas que porra é essa? Os músculos. Mais tarde, ele se tornou um empresário de sucesso, como pioneiro e inventor de máquinas padronizadas de barras, halteres e linhas de cabos. Ele foi cofundador da American Continental Weightlifting Association. Ele estabeleceu as regras dos dois primeiros movimentos de levantamento de peso, conhecidos como arranco e arremesso. De fato, antes disso, todos os levantamentos de peso apresentavam movimentos estranhos, como no bench press. Ele é criador do primeiro sistema de barra progressiva, com mais de 60 exercícios, ensinando algumas das melhores lendas do fitness e do fisiculturismo no mundo, como Bob Hoffman. Além disso, ele também foi diretor do Plano Nacional de Fitness da Segunda Guerra Mundial. Por último, mas não menos importante, ele se tornou o primeiro presidente da IFBB em seus últimos anos, selecionado pelos próprios irmãos Weider. Me diz aí o que você achou dos pioneiros do fisiculturismo e por que hoje não conseguimos nem chegar perto de físicos assim de forma natural. Será que regredimos? Me conta aí nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar para um amigo que precisa conhecer o que foi essa era. Eu sou o Jeff. Como que esses caras chegavam nesse nível sem suco, fazendo um monte de coisa que não era só academia? Eles faziam exercício, eles lutavam, eles faziam calistenia, alongamento, fazer um monte de coisa. Hoje em dia os caras ficam na academia o dia inteiro tomando hormônio de cavalo. Entendeu? Não, tudo bem, você tem o caso do Bitelo, né? Que tipo, genética. O cara adolescente tá derrubando toneladas de parede, porque sim. Mas, cara, eu acho que existe uma diferença filosófica aí, sabe? Eu acho que existe uma diferença na ideia, na essência da coisa também. Tipo, hoje você pode ter uma quantidade maior de pessoas com grandes músculos que fazem a estética. Mas esses caras, eles não tinham só músculos, tinham força genuína também. Resistência genuína também. Coisa que hoje em dia não tem, né? O treino do fisiculturista é ter um pico de contração rápido, né? Tipo, do tempo lá do show. Nem mais, nem menos. Né? Então, é um exercício muito específico, para uma coisa muito específica, e é isso aí, é igual, tipo, lutador treina de um jeito, fisiculturista de outro, jogador de futebol de outro, cada um tem sua build. Natação, né, nadador de outro. Mas assim, eu acho que isso aqui pra mim é um shape muito mais interessante pro dia a dia e muito mais administrável e aparentemente saudável e completo, e que você consegue manter o estilo de vida normal sem depender. Claro, não tô falando que você vai chegar no nível desse cara com o estilo de vida normal e vai arrebentar barra e levantar bigorna na mão, né? Não tô falando isso. Mas tô falando que, em geral, esse caminho aqui parece dar resultados que são resultados eficientes, resultados bonitos e que não exigem a paranoia que se tem hoje em dia com esse tipo de coisa, sabe? Claro, você não vai chegar no nível desses caras comendo doce, né? Não é isso que eu tô falando.
Falando que parece que, ó, dos caminhos, esse parece um caminho muito mais interessante e divertido até, de certa forma, para quem pode fazer vários esportes e coisas do tipo. Óbvio que vai exigir dedicação, disciplina, treinamento pesado, ir na academia, tudo isso, né? Mas talvez tenha todo um... Sei lá, o endgame disso aqui parece... O endgame e a motivação parecem mais nobres em geral do que o que existe hoje na academia, mesmo tendo mercado, mesmo tendo a apresentação, estética e tal. Sei lá, parece... Não sei, cara, não sei o que parece. Pode ser só porque é antigo e é irado porque é antigo, mas parece um negócio pra mim que tem um ideal acima do puro exercício pelo exercício, entendeu? Seja natural, pois é. É até questão que hoje o povo faz por like e tal, mas antigamente os caras faziam isso, eles gostavam da atenção também que recebiam. E não tem problema gostar da atenção que recebe. É só não deixar as prioridades se inverterem, né? Mas enfim, vídeo muito bom. Valeu todo mundo aí que assistiu, dá like no vídeo e se inscreve no canal.